Aqui tá quente pra caramba. Fala, galera! Paz do Senhor, tudo bem? Já estamos ao vivo de novo aqui. Espera que já vai entrar gente. Nós interrompemos a palavra. Vou voltar na palavra, Juninho? Aí já finalizo já uma rápida palavra que eu estava dando. A gente já entra para conversar. Já estamos ao vivo já, graças a Deus. Como é que estão as coisas aí em Portugal? Põe o... Cadê? Deixa para você colocar depois. Tá quente, Rapaz, né? nós Deixa estamos na primavera, Aqui tá começando a ficar quente. Já tá começando a ficar quente. Já recebi elogio pro meu bigode? Que é isso, cara? O pessoal tem um bom gosto danado. É brincadeira esse povo. Alessandra. Vamos lá, pessoal. Vou aguardar um pouquinho pro pessoal entrar. O pessoal voltar para eu continuar a palavra de onde eu estava, tá bom? A paz, Alessandra. Deus abençoe. Irmã Silvana tá de volta. Isso, eu vou tentar acompanhar os comentários agora, vai ser mais tranquilo. Já teve gente aí, Juninho, que falou que tá com vontade de te ouvir lá em Osasco, irmã Silvana. Vontade de te ouvir pregar. Simpático. Glória a Deus. O Júnior pregou muito lá em Osasco, nos ajudou muito na igreja de Osasco, tanto ele quanto a Keilinha. A Keilinha é fundadora da igreja, né? Graças a Deus tem essa história bonita. Pedro Paz, meu amigo, tudo bem, Pedrão? Como é que estão as coisas? Ô, Pedro não respeita o pastor dele, não. Diz que meu bigode é Charlie Chaplin. Não! Esse bigode aqui é Magnum. Que é isso? Esse bigode aqui não é Charlie Chaplin, não. É um bigode de respeito. Luciana, Paz, tudo bem? Como é que tá o Carlinhos? Lembra, Juninho? O Carlinhos quase não toca saxofone? Poxa vida, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não é fácil, não. Mas isso aí, deixa aí. Vou esperar mais um pouquinho que a galera tá entrando. Então, vamos lá. Vou concluir a palavra aqui, gata. Você quer usar isso aqui? Eu vou concluir a palavra aqui, então, que a gente estava ministrando. Eu estava falando justamente sobre os cálices, né? Às vezes Deus nos oferece cálices. Jesus estava no Getsemane e ele deixou claro, ele falou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Então Jesus, se ele quisesse, ele não cumpriria o seu propósito. Se ele quisesse, ele refugaria. Ele não simplesmente, ele não faria o que era necessário que fosse feito. Mas ele diz, todavia seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. E Jesus aceitou tomar aquele cálice indigesto, aquele cálice amargo, aquele cálice de vergonha, aquele cálice de abandono, aquele cálice de humilhação. E eu fico muito preocupado com algumas pessoas extremamente triunfalistas nos nossos dias de hoje, que são como os judeus. Os judeus na época de Jesus, eles diziam o seguinte, olha, eles consideravam a pessoa que fosse um servo de Deus, alguém amado por Deus, não podia ter doença, não podia ser pobre, tinha que ser uma pessoa rica, bem apessoada. Eles tinham uma visão distorcida das pessoas. Eles julgavam as pessoas pela aparência, pelo dinheiro, pela posição social. É por isso que eles chegaram para Jesus, olharam para aquele ceguinho de nascença em João capítulo 9 e disseram, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele esteja assim? Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais pecaram, ele está assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eles julgavam que toda pessoa que passava prova, que passava luta, que passava algum tipo de dificuldade, era uma pessoa que estava em pecado, que desagradava a Deus. E nós vemos hoje pessoas, eu fico muito preocupado, esses dias me mostraram uma foto de uma igreja, o camarada ajoelhado, ele, acho que é uma pastora, sei lá o quê, o pastor e a pastora, ajoelhados diante de uma réplica da Arca da Aliança. Meu Deus. Nós estamos de brincadeira, cara. Daqui a pouco nós vamos ter romaria, daqui a pouco nós vamos fazer sacrifício de bodes dentro da igreja, entendeu? Cara, eu não sou judeu e sou brasileiro com muito orgulho. A igreja de Jerusalém se reuniu e falou assim, olha, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor encargo algum, a não ser que cuide dos pobres, cuide dos órfãos, das viúvas, se abstenha da prostituição, se abstenha da carne sacrificada aos ídolos. O próprio Paulo disse que em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aí fica esses crentes judaizantes aí, usando kippah na cabeça, usando talit. Vai se converter, rapaz. Eu sou brasileiro com muito orgulho, não tenho nenhuma vontade de ser judeu, e eu vou subir brasileiro. E se tiver dança no céu, eu vou aprender a sambar e vou sambar lá. Dá licença. Eu sou brasileiro com muito orgulho. Para com esse negócio. Então, na verdade, amado, me desculpa a minha sinceridade, essa visão judaizante, é por isso que tem gente que fica pregando prosperidade, fica julgando os outros, aí fica com esse discurso triunfalista, que quem é de Deus não pode passar prova, quem é de Deus não pode ficar doente, quem é de Deus não pode ficar endividado, quem é de Deus não pode passar luta, quem é de Deus não pode ter depressão, quem é de Deus não pode pegar Covid, né? Quem é de Deus não pode... Não, tá acima do bem e do mal. Mentira! Mentira! Jesus disse, falou assim, porventura eu não vou beber o cálice. E não era o cálice que o diabo propôs. É o cálice que o Pai propôs. Ele falou, não vou beber o cálice que o Pai me deu.
Eu vou beber o cálice que o Pai me deu. O cálice da luta, o cálice da prova, o cálice da dificuldade. Eu vou te dizer por quê. Porque esses cálices nos dão saúde espiritual. Esses cálices moldam o nosso caráter. Esses cálices nos fortalecem. Eu vou dizer para você, meu irmão, não seja enganado, não. Você, o seu caráter, é muito mais resultado das tempestades do que da bonança. É muito mais resultado do seu bom caráter, é muito mais resultado da escassez do que da abundância. É muito mais resultado da doença do que da saúde. Nós somos provados e transformados e crescemos pela luta, pela prova. Um bom marinheiro não se forja num lago calmo, tranquilo. Um bom marinheiro se forja na tempestade, em alto mar, na dificuldade, sem orientação às vezes, no escuro, com o céu encoberto. Então não caia nessa esparrela do diabo. Se Deus te deu um cálice indigesto, tome, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O próprio Jó diz: receberemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal. Por que Deus permite o mal na minha vida e na tua vida? Para moldar o nosso caráter, para nos fortalecer, para nos deixar mais preparados. 2 Coríntios capítulo 1 fala, para produzir consoladores para o corpo de Cristo. Nós precisamos ter musculatura espiritual. Musculatura espiritual só se obtém com sobre esforço, com dificuldade, indo além das nossas forças, sendo provados até o último. Então a igreja precisa parar de cair nesse discursinho de facilidade. Quando Deus nos prova, o cálice atual de Deus é o Covid. Nós vamos tomar e vamos vencer. Vamos tomar, vamos passar por essa prova e sairemos vitoriosos. Eu quero profetizar que a igreja em Portugal, a igreja no Brasil, a igreja no mundo vai sair fortalecida dessa crise em nome de Jesus. Nós vamos sair mais crentes, mais poderosos, mais renovados, com mais compromisso. E não vou mentir para você não. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, aqui nos diz, né? E todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo disse, se eu não me engano, Atos capítulo 4, verso 12... não vou ter certeza, falou bem assim, a Bíblia diz que ele ia confirmando o ânimo dos apóstolos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é conquistado com muitas tribulações. O reino de Deus não é conquistado com triunfalismo. O reino de Deus não é conquistado com pessoas que passam uma imagem mentirosa de perfeição, de superioridade. Muito pelo contrário. Nós passamos... 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 até o verso 9, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Então faz parte da nossa vida passarmos por dificuldades e lutas. Eu já passei por muitos, pastor Alencar com certeza passou por muitas, isso moldou o nosso caráter, isso nos fortaleceu, por isso que a Bíblia diz, né, já estou terminando, capítulo 5 de Romanos, verso 1 em diante, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se Deus deu cálices indigestos para você, se Deus nos últimos tempos está te dando a beber algo que por acaso tem um sabor um pouco amargo, é para o teu bem, é para a tua saúde, é para a construção de musculatura espiritual, de força espiritual, de experiência, poder pessoal. Eu quero profetizar que Deus está te dando poder do Espírito Santo, dons, poder pessoal. Eu quero profetizar uma coisa muito séria para todos que estão nos assistindo aqui agora. A sua presença vai mudar a realidade. Como é que é, pastor Samuel? Você sabia que o homem de Deus, quando ele é cheio do Espírito Santo, a simples presença dele muda a circunstância? Você lembra de Pedro? Pedro passava, eles corriam com as camilhas para que pelo menos a sombra de Pedro tocasse as pessoas e as pessoas eram curadas. A presença de um homem de Deus cheio do Espírito Santo muda situações, muda histórias. Estava uma bagunça lá em 1 Samuel capítulo 15, Saul totalmente perdido. Quando chegou o profeta Samuel, as coisas entraram nos eixos.
Quando Elias não estava, Geazi fazia as papiatas dele, mas quando Geazi chegava, as coisas ficavam sérias, as coisas se resolviam. Ele saiu correndo com um bordão lá, fez um monte de papagaiada lá e o menino não ressuscitou. Chegou o homem de Deus, Eliseu, né? Chegou Eliseu e resolveu com poucas palavras. Na verdade, a chegada de um homem de Deus apazigua, abençoa, estabelece. Eu quero profetizar para a tua vida. Lá no teu trabalho, quando você chegar, as coisas vão melhorar. Na tua empresa, quando você chegar, as coisas vão melhorar. Na tua igreja, quando você chegar, as coisas vão melhorar. Você trará juntamente consigo o Espírito Santo de Deus e a sua presença manifestará a autoridade do Senhor e a bênção de Deus para a glória de Deus. Os cristãos precisam ser mais firmes. Sabe que uma vez eu estava, já estou terminando agora, vou terminar mesmo, eu estava na Câmara de Vereadores e alguém estava falando da vereadora pastora Dionísia. Pastora Dionísia, uma vereadora lá da Igreja do Evangelho Quadrangular. E os vereadores estavam dizendo bem assim, ó, quando a pastora Dionísia chega, acaba a palhaçada. Ninguém fica com conversa fiada. Se tiver conversinha de dinheiro, de coisa errada, todo mundo fica quieto, porque sabe que ela bate pesado, porque ela não aceita isso. E aquela mulher de Deus cresceu muito no meu conceito. Fiquei muito admirador dela, daquela pastora lá de Osasco. Por quê? Porque eu vi dos vereadores ímpios que quando ela chegava, o tom da conversa mudava. Eu quero profetizar que quando você chegar, o tom da conversa vai mudar. Você trará seriedade, bênção, alegria, paz para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém, amados? É uma rápida palavra que eu trago para o seu coração hoje. Pastor Alencar depois vai se despedir também com um pensamento, com uma palavra para os nossos corações. Nem chegou, você está pois é, estou esperando para falar ainda. Daqui a pouco a gente volta. Mas vamos lá. Ó, aproveitar, mostra aí, ô Júnior. Cadê? Eu tô com a camisa do Brasil aqui. Cadê aí aqui, ó. O cachecol de Portugal? Aqui, ó, do melhor do mundo. Eita! Quem é melhor do mundo? Cristiano Ronaldo, pô. Brasil e Portugal são nações irmãs, né? Tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. Poderia ser melhor, mas já é bom. Nem sempre foi assim, né? Agora que nós somos grandes, Portugal é amigo do Brasil. Antes era só para roubar. Enquanto eu tomo água aqui, se apresenta. Fala quem é você, o que você faz da vida. Fala que você é o homem mais sortudo do mundo, casado com a mulher mais linda do mundo. É verdade, é verdade. Olá, queridos, tudo bem? Eu vi algumas pessoas aí que eu já conheço, um prazer. Meu nome é J. Alencar, eu sou pastor protestante, falo aqui de Setúbal, em Portugal. Acabamos de chegar aqui, fomos dar um passeiozinho. Aqui em Portugal a quarentena já está finalizando, não é? E nós estamos aí, graças ao Senhor, somos amantes da palavra do Senhor e o nosso ministério hoje é voltado para a publicação de conteúdo cristão relevante. E estamos aí trabalhando... Mas o jabá da Ateneu aí, editora Ateneu, quem quiser entrar em contato... sim, sem dúvida. A editora Ateneu é uma editora que tem um compromisso com as verdades eternas e com o conteúdo cristão autêntico e relevante. Se você quiser conhecer o nosso trabalho, é só você acessar www.editorateneu.com. Lá nós temos livros em português, espanhol e agora também em inglês. E se você é escritor, pesquisador, estudioso da palavra do Senhor, fala com a gente também e a gente tem o maior prazer aí de difundir o seu conteúdo. Hoje, nós vendemos livros para mais de 60 países, entre canais diretos e indiretos, digitais e físicos. 90% dos nossos livros são físicos, mas aí para mais de 90 países aí. É a nossa contribuição, nossa parcela para o reino aí. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. Eu vou tirar esse tempo totalmente aberto. Quanto tempo você está em Portugal? Como é que é a vida em Portugal? Fala um pouquinho da quarentena, do que afetou em Portugal. Como é que estão as coisas aí? Bom, eu estou aqui desde 2017, não é? Eu vim para cá por direção de Deus. O Senhor, alguns meses antes, tinha me dito que eu vinha para a Europa. À época, eu imaginei que fosse para fazer um tour, junto com o pastor Sebastião Leonel, em saudosa memória, o pastor Eliseu Gomes, mas aprove ao Senhor, através do meu sogro, o pastor Samuel, que eu viesse para cá para conhecer a terra e eu já tinha um chamado do Senhor e viemos, nos estabelecemos e estamos aqui desde 2017. Temos enfrentado algumas lutas, mas vencido, crescido, experimentado a Europa. Eu, na verdade, sempre tive muita admiração pela Europa, eu respeito bastante, né, as Américas, a América do Norte, mas eu sempre quis conhecer a Europa e o Senhor me trouxe para cá e ter me feito bem-aventurado aqui, graças ao Senhor Deus. Portugal foi um país
cujo enfrentamento à quarentena foi exemplar. Nós tivemos aqui índices absolutamente fantásticos, não é? Aqui na nossa cidade, que tem 150 mil habitantes, talvez tenhamos tido aí, a última notícia que eu tive, 100 e poucos casos de contaminação. Não me lembro de mortes, se teve foi um número pequeníssimo, 90% dos casos foram tratados em casa. Então, depois de 2 meses e meio praticamente, nós estamos voltando da quarentena. Graças a Deus, hoje foi o primeiro dia que a gente deu um passeio aí, fomos de volta à praia, os cafés, saímos para jantar à noite, estão fazendo tudo de uma vez só, né? Gastando meio tanque de combustível rodando aí, tirando foto, porque a quarentena... Deixa eu te perguntar, Alencar, aproveitar e fazer uma pergunta. Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro queria dar R$200 de auxílio para as famílias brasileiras. O Congresso Nacional triplicou, levou para R$600. E o auxílio que o governo está dando é isso. Aqui nós temos um desgoverno. Eu costumo dizer que nós temos os 3 patetas aqui no Brasil, né? Os 3 patetas que são executivo, judiciário e legislativo, porque eu não tiro ninguém da vala comum. É juiz Bolsonaro, Dória e Witzel. É STF querendo legislar, é juiz querendo se meter na quarentena, juiz fechando o Estado, o juiz sozinho, com uma canetada, fechando um Estado. Isso é brincadeira, isso é uma piada. O Brasil não é um país sério, então os 3 patetas não se entendem, que são o judiciário, o executivo e o legislativo. Uma piada. O Brasil tem um desgoverno. E aí, falando com relação ao executivo, esferas federal, estadual e municipal, aí piorou. Porque o Bolsonaro quer fincar uma posição, quer ganhar dividendos políticos, o Congresso Nacional também quer, o Dória também quer, o Witzel também quer. Vergonha o Witzel agora, o pessoal do governo Witzel sendo preso no Rio de Janeiro, porque fizeram um hospital de campanha, desviaram dinheiro. Cara, é triste de ver, você deve estar acompanhando. É vergonha atrás de vergonha. Aqui em Pindamonhangaba também um desgoverno. Não sei Osasco, né? Não estou tão inteirado de Osasco, alguém pode me dizer aqui. E o fato é o seguinte, qual é a minha preocupação? O Estado brasileiro jogou tudo nas costas do brasileiro, nas costas do povo. Então, eles são incompetentes, desorganizados, têm um desgoverno. E aí, qual foi a saída mais simplista? Fica em casa. Deixa o povo em casa. Aí fala assim, mas nós demos R$600. Eu quero ver a média de pessoas numa família brasileira, Alencar. É no mínimo 5, é a média, né? Mas tem famílias com muito mais gente. Aí, como é que ficam 5 pessoas, em média, dentro de casa, para pagar água, luz, aluguel, comida com R$600? Quer dizer, absolutamente inviável, absolutamente impossível. O Estado brasileiro jogou nas costas do povo. Falou, vocês ficam dentro de casa, se viver bem, se morrer bem também. Porque, na minha opinião, eles são incompetentes. E era possível fazer uma abertura, desde que, por exemplo, se fiscalizasse a indústria, o comércio, a adoção das medidas. Você pode até utilizar o exército numa situação dessa para fiscalizar na rua, distribuindo máscaras, né, para as pessoas que não usassem. Não, aqui eles querem prender cidadão, bater em gente que está na praia, bater em gente que está no banquinho na praça. Virou uma piada. O que Portugal fez para auxiliar o cidadão aí? E como ele conduziu essa crise? Qual foi o auxílio que o governo português deu para que os portugueses e os residentes pudessem sair dessa crise? Samuel, olha, antes de até a gente comentar o Brasil, falando sobre Portugal, o que existe talvez aqui na Europa de um modo geral é uma cultura institucional diferente, até por conta do Pacto Federativo novo que existe depois da criação da União Europeia, do final das fronteiras, né, desse desaparecimento das fronteiras que voltaram a aparecer com a quarentena. Então, a mentalidade é um pouco diferente, não é? O Brasil tem problemas já no Pacto Republicano, o Pacto Federativo do Brasil é totalmente equivocado, né? Então, falando de Portugal especificamente, Portugal, apesar de ser um país de centro-esquerda, não é, de uma democracia parlamentarista ou semi-parlamentarista, em que o presidente tem poucos poderes, mandam os parlamentares. Eles chegaram num consenso muito rápido, né? Agiram mais rápido do que a Espanha, mais rápido do que a França, e a diretiva consensual é fique em casa. Agora, Samuel, o fato é, talvez a vida aqui seja menos dura do que no Brasil, mas o governo prometeu a 600 euros às pessoas, 600 euros é o salário mínimo aqui em Portugal. Muita gente, eu sei que recebeu, as empresas que entraram em layoff conseguiram receber 2/3 do pagamento dos seus funcionários por conta do governo e a empresa pagou 1/3.
Mas eu sou um profissional independente, tenho a editora e alguns outros negócios, tinha uma renda acima da média, não é? Uma renda muito boa nos primeiros 3 meses, sempre fui pagador, não é? Sempre fui membro do sistema de segurança social e não recebi. Então, assim, é um pouco falacioso, não de você, claro, mas é um pouco falacioso essa ideia de que todos os governos do mundo estão sustentando a quarentena. Não é bem assim. Aqui, muitos... O Brasil é pior. Exato, sem dúvida. Eu tenho outros problemas mais graves. Muitos estabelecimentos fecharam, muitos imóveis estão para venda, muitos imóveis estão alugando. Não é? Nós fazemos a gestão de 2 apartamentos, na verdade 3, um não está pronto, para o Airbnb, para a plataforma de turistas, basicamente. Ou profissionais altamente qualificados que também ficam nessas estruturas que são um pouco mais caras. Esse mês agora, que é o mês da abertura, não tem nenhum tipo de procura, sabe? Nós fizemos lá Bacia das Almas, baixamos preço, uma série de promoções e melhorias, porque há uma recessão que se instalou no período pós-quarentena. Então, a Europa está passando, está vencendo, vamos dizer, a primeira onda, né, do Covid, mas não sem trauma, não sem perda. E aqui... Não, em relação a isso, até desculpa te interromper, eu tenho certeza que vai haver perda mundial, não é no Brasil, não, as perdas são mundiais. Agora, o que eu quero entender é o seguinte, até para o pessoal entender em casa, que você falou em 600 euros e nós aqui em 600 reais, talvez o pessoal que está nos assistindo, que não conhece a realidade da Europa, vai achar que 600 euros é a mesma coisa que 600 reais. Eu queria que você explicasse, por exemplo, pelo que você me disse, as pessoas então menos favorecidas, as pessoas que têm mais dificuldade de renda, receberam auxílio do governo português. Um auxílio de 600 euros. Mas talvez o pessoal não saiba que 600 euros tem um impacto muito superior para uma pessoa se manter, né, para uma família se manter, do que 600 reais. O poder aquisitivo de 600 euros é infinitamente maior, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa discrepância aí de 600 reais e 600 euros. Eu diria que ele valeria, talvez, desconsiderando o câmbio atual, 3 vezes mais. O poder de compra é 3 vezes maior, seria equivaleria a 1.800 reais, o poder de compra de 600 euros. É claro que com a questão do câmbio, mas o câmbio é especulação. Na prática, no dia a dia, em tempos normais, não é? Isso é uma coisa muito interessante também, o normal nunca mais vai ser o mesmo. Os 600 euros equivalem aí a 1.800 reais, mais ou menos. Agora, não é um país das maravilhas, porque nem todos receberam, isso que eu disse, muita gente recebeu, as empresas foram apoiadas, mas muitos não receberam. O confinamento aqui foi 95% aqui em Portugal, foi um negócio absurdo, o português é muito obediente, e nós entramos na onda, não é? Mas gerou alguns problemas, uma quebra generalizada no mercado, né? Muita gente aí mesmo mudando de ramo, muitos brasileiros indo embora, mexeu bastante com a economia, de modo que nós temos a situação antes da pandemia, a situação da pandemia, e agora nós vamos começar a viver o pós-pandemia. E isso não está nem perto de terminar. Então, o que eu lamento para o Brasil é que haja tanta distração e tirando o foco da questão central. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já está dizendo, olha, países pobres não devem fazer a quarentena total, deve ser a quarentena vertical, não é? A quarentena por grupos, etc. e tal. Então, assim, Samuel, realidades políticas à parte, o fato é que o momento é muito difícil, o momento é de repensar não só a igreja como a igreja, a economia enquanto economia. O pastor Sandro Pereira, um dos autores da Editora Ateneu, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse, Alencar, o normal de hoje nada tem a ver com o normal de ontem. E nós não temos ideia do que vai ser o normal do futuro. Então, nós estamos nos preparando para algo totalmente desconhecido. Quanto mais nós concentrarmos as nossas forças naquilo que é essencial, melhor para a gente enfrentar o que está por vir. Não é? Nós estamos estudando sobre a gripe espanhola e agora já está virando notícia. Eu tenho um amigo aí no Brasil, chama-se Roberto Sredoge, um empresário grande ali do Tietê ali, e ele estava lembrando, é um cara que conhece muito de história, que a gripe espanhola veio em ondas, não é? E que a segunda onda foi muito pior do que a primeira. Quer dizer,
é mais ou menos aquilo. Se a gente não consegue competir com os que vão a pé, quiçá com os que vão a cavalo. Então, assim, é um momento de nós pararmos, pensarmos, focarmos no que é essencial, né, para a gente não se perder. O problema no Brasil, Samuel, se você me permite, é que o Pacto Federativo é equivocado. O problema no Brasil não é o presidente da República, não é simplesmente o governo do Estado de São Paulo, o governo do Estado do Rio de Janeiro. O problema é o Pacto Federativo, o problema é a canalhocracia que se estabeleceu, né? É o governo, me perdoe a palavra, mas é o governo dos hipócritas, dos canalhas, dos preocupados consigo mesmo, e que fazem do Brasil uma terra de ninguém. Quer dizer, nós tínhamos uma crise econômica, depois nós tivemos uma crise sanitária e agora uma crise política, e depois, dentro da crise política, uma crise institucional, porque são os poderes brigando entre si. Então são ciclos concêntricos em que as coisas vão só se misturando, ficando mais difíceis. E o que me preocupa nessa história é que nós acabamos perdendo foco do dia a dia, perdendo foco da comunhão cristã, porque hoje, uma coisa que me preocupa, se você me permite, Samuel, e até nem sei qual é o tom do nosso bate-papo, mas é o seguinte, todo mundo está na internet. Nossa, a internet é um espaço muito democrático. Primeiro que não é verdade, né? O Facebook coloca você onde ele quer que você esteja, o alcance que é interessante para ele, né? Experimenta compartilhar um vídeo de uma outra mídia no Facebook, simplesmente você não vai ter nenhuma visualização. E ele pode tirar a qualquer tempo, não é? Ele pode direcionar, ele pode, não quero mais culto no Facebook Live, na live do Facebook. Acabou. O que eu vejo hoje é que tem muita gente fazendo muita coisa, mas de qualquer forma, há uma bandalheira, há uma coisa que... Então, ao mesmo tempo em que nós temos o descobrimento de novas mídias, o descobrimento da comunicação de massa, nós temos muito pouco preparo para lidar com essas facilidades, não é? As fake news, os falsos pregadores, os falsos profetas, estão aí, olha, campeando. Eu, de vez em quando eu vejo algumas pessoas com 200 visualizações e o cara dizendo coisas que a Bíblia nunca disse, mas que não tem a menor possibilidade de ter respaldo bíblico. E o cara tem 200 seguidores, porque ele está dizendo vai acontecer. É um positivismo que aliena mais do que prepara as pessoas, não é? Não, eu estava numa reunião aqui de pastores e eu falei, olha, mas nós temos que nos preparar logo no começo da pandemia, porque vai ser um período longo. Aí tinha um pastor na reunião, ele estendeu a mão para mim, eu repreendo esta palavra em nome de Jesus. Eu falei, peraí. Devia cair fulminado no Antigo Testamento. Eu estou dizendo que vai ser assim porque vai ser assim. E provar que já estamos há mais de 60 dias. Então, quer dizer, o que eu falei tinha fundamento. Ele, não, dentro de 15 dias passou, não passou nada. Então, Alencar, isso que você está dizendo é muito verdade. Eu costumo dizer que, infelizmente, as redes sociais amplificaram a voz dos idiotas, entendeu? Não há filtro. Não há filtro. Todo mundo que fala... Eu ouvi um cara numa live de profecia, eu nem sabia que existia. Live de profecia. Tinha 5 mil pessoas nessas. 5 mil pessoas no olhinho online, ao vivo. Assim, a visualização deve ter sido milhares, centenas de milhares. E 5 mil pessoas, e com todo respeito, não estou desmerecendo, não, porque eu comecei a pregar muito cedo, mas um moleque que não conhece nada de Bíblia, se tiver 20 anos é muito, não conhece nada de Bíblia, sem nenhuma experiência. Eu comecei pregando, eu e você, mas nós somos criados na igreja, né? Aos pés de Gamaliel, né? Como foi Paulo, né? A gente foi criado aos pés. E não foi para 5 mil pessoas, né? Dos biblistas. O pai estava perto. Exatamente, dos bons pregadores. Então a gente tem estrutura para pregar desde cedo. Agora esses caras não tem vivência nenhuma. E o moleque é porque vai acontecer. Olha, eu vejo aí, você que entrou agora. Eu estou vendo um anjo aí, viu anjo, viu bacia, viu Saci Pererê, entendeu? Então o cara viu de tudo na live lá e ficava falando. E então eu digo que as redes sociais amplificaram a voz dos idiotas e principalmente os idiotas que dão ouvidos. Então esses dias eu vi uma frase muito pesada, mas é muito verdadeira, falou que os idiotas vão dominar o mundo. Não pela competência, mas pela quantidade. Então, na verdade, infelizmente é isso. Eles vão dominar o mundo porque são idiotas. Então, na verdade, o Brasil, hoje concordo com você, o Brasil vive um desgoverno. Só mais longe, Alencar. Eu diria que o problema do Brasil é o brasileiro, cara. É isso que me dói. A Bíblia diz bem assim, no Salmo 33, no verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.
O Brasil é um país que tinha tudo para ser um país sério, mas nós temos um povo que quer levar vantagem em tudo, a começar dentro da igreja. Você já sofreu isso? Experimenta deixar o seu celular dentro da igreja. Sim. Aconteceu isso com você, não aconteceu na igreja? Já. Bíblia. Roubaram o seu celular, roubaram o relógio da Silvia dentro da igreja. Experimenta deixar sua Bíblia dentro da igreja. Se nem aquelas pessoas... Mas roubaram o celular do pastor, né? Isso é pior. O celular do pastor, você era o pastor da igreja. Vai pro inferno mesmo. É brincadeira. Se nem dentro da igreja há honestidade, se as pessoas que estão dentro da casa de Deus, buscando ao Senhor, buscando transformação, buscando mudança de vida. Cara, esses dias dentro da igreja, uma reunião de obreiro, o cara bateu no meu peito para me chamar para briga, cara. Esse é o nível do povo brasileiro, entendeu? Infelizmente, o que eu fico entristecido é que nós temos uma cultura não cristã. Parece que o Brasil tem uma cultura cristã, mas não tem. É uma cultura cristã superficial e de fachada. É uma cultura cristã sem caráter, sem o que a Bíblia diz, né? Aquele que é fiel jura, mesmo com dano próprio. A palavra que o cara fala hoje, se não for interessante para ele amanhã, ele volta atrás. Nós vivemos num tempo de pastores sem palavra, de crentes sem palavra, de presidentes de convenção sem palavras, tirando aí meu pastor Carlos Roberto Silva, que é um grande homem de Deus. Amigo, querido. Ele, né? Vou defender também o pastor José Wellington Bezerra da Costa, não vou jogar na vala comum, tá bom? Vou tirar. Então, tirando os grandes homens de Deus que a gente tem que são referência, o que se fala hoje, amanhã não se cumpre. Né? Essa é a grande verdade. Então, uma vez um amigo meu, eu trabalhava com ele na Câmara de Vereadores. Ele viajou para a Suíça. Aí ele estava lá no período eleitoral. E lá a eleição acontece assim: eles colocam umas urnas, né, espalhadas lá em locais públicos, em shoppings, em praças, e eles deixam lá uma cédula com caneta. E fica lá aberto o período eleitoral por 15 dias, vamos supor. E aí a pessoa vai passando lá e vai dando o seu voto. E ele foi votar, ele pegou a cédula, votou, foi com esse meu amigo, que é advogado, inclusive. Aí ele terminou de votar e falou: diz uma coisa, não fica ninguém fiscalizando a urna? Aí o suíço falou para ele: não, ninguém fica fiscalizando a urna. Ele falou: mas e se uma pessoa votar 2 vezes? Aí o suíço olhou para ele espantado e falou: mas quem faria isso? Então, quer dizer, você vê a cultura do cara. Nem no trem. Você anda de trem lá, ninguém te chateia. Você anda de ônibus e trame, ninguém te chateia. Uma vez na vida, lá dessas tantas vezes que eu fui à Suíça, que eu vi um cobrador lá no ônibus passando para fiscalizar. Quer dizer, se o camarada não tiver bom princípio, não sobrevive. Agora, eles se pautam pela educação do povo. Agora, Samuel, a gente fala muito do brasileiro, de nós brasileiros, e, de fato, o nosso povo é muito difícil de lidar, tem muitos ranços, mas esses ranços vieram daqui, do velho continente, né? Não vieram dos Estados Unidos, da América do Norte, né? Não veio do Uruguai, do Paraguai. Vieram daqui, foram os espanhóis, os ingleses, os próprios portugueses, não é? Que deixaram. O problema é que, enquanto todo mundo evolui e percebe que isso não vai gerar caos social e que isso não vai funcionar, a gente continua no Brasil insistindo na mesma coisa. Entendeu? Continuamos não reformando as nossas instituições, continuamos com uma crise institucional que afeta a igreja, porque a igreja, enquanto instituição, é absolutamente imperfeita. E essa instituição a Samara entrou aqui e falou assim: ó, já roubaram minha Bíblia na igreja. Eu torci para que pelo menos ele lesse. Não, mas quem rouba a Bíblia não rouba para ler, não. Deixar um tempero mais alegre aqui para não ficar pesado o clima. Então, por isso que eu perguntei qual é a direção aqui. Pelo seguinte, vamos embora. Aqui é feijoada. Mas tá gostoso, tá gostoso. Se é melhor falar de viagem, a gente fala de viagem. Tem umas coisas legais aí que eu tô adorando aqui na Europa, que eu queria que todo mundo que eu amo vivenciasse isso. Que eu não amo também, porque merece, Deus ama, né? O irmão Valdir tá te mandando um beijo, Júnior. Manda um beijo pra ele, irmão Valdir lá de Osasco, uma Cristina. Ô, meu irmão, graça e paz, tudo bem? E cadê as almofadinhas do irmão Valdir abençoado? Deixa eu procurar ele aqui no Facebook. É isso mesmo, né? O Valdir é trabalhador, família especial. Mas, ô Juninho, cara, eu acho que a gente... É aquela coisa. Aí entra a igreja. A igreja,
A igreja se afastou da política, Satanás tomou conta da política. A igreja se afastou da televisão, Satanás tomou conta da televisão. A igreja se afastou da instrução dos filhos, Satanás tomou conta da instrução dos filhos. A igreja se afastou da educação, Satanás tomou conta e se aninhou no sistema educacional brasileiro. A igreja precisa deixar de ser covarde e começar a ser realmente sal da terra e luz do mundo. Por muito tempo nós tivemos vergonha de ser crente. Eu, pela misericórdia de Deus, nunca tive. Eu lecionei 4 anos na universidade e na primeira aula que eu dei, isso marcou minha vida, primeira aula que eu dei, eu falei de direito penal. Eu entrei dentro da sala de aula, nunca me apresentei como pastor, como cristão, nem nada, lecionei direito penal. Eu acabei a aula, só falei de direito penal, só falei de código penal, de leis penais, de processo penal, de constituição, de princípios de direito penal. Quando eu saí, alguns alunos me abordaram e falaram assim, uma coisa, o professor, o senhor é crente, não é? Eu falei, sou, graças a Deus. Eu falei, outra coisa, o senhor é pastor, não é não? Eu falei, sou. O senhor deve ser assembleiano, não é não? Eu falei, sou, com muito orgulho para a glória de Deus. Eu falei, mas aonde foi que eu me traí? Eles falaram, não, o seu jeito de falar, a sua maneira de se portar, o seu jeito de se impor, de se colocar na sala de aula, me denunciou. Por isso que quando Pedro chegou lá, o pessoal falou, você tá com eles, cara, tua fala te condena. Então, na verdade, nós precisamos ter a coragem que nós tínhamos de bater no peito e dizer bem assim, eu sou cristão, eu tenho orgulho de ser cristão, eu defendo os valores cristãos, eu não vou baixar a cabeça, eu não vou me envergonhar, eu vou empunhar os valores do reino, cara. E aí eu fico triste porque no Brasil são poucas as pessoas que têm coragem. Eu, desde que eu nasci, Deus tem me dado esse privilégio. Seja na minha profissão, seja num tribunal do júri, seja numa vara comum, seja no tribunal de justiça fazendo uma sustentação oral, seja dentro de uma classe de universidade, eu nunca neguei a minha fé, cara. Eu sempre tive coragem de citar a Bíblia. Eu sempre tive coragem de falar no nome de Jesus. Eu sempre tive coragem de empunhar os princípios bíblicos. E tive grandes vitórias fazendo assim. E eu me entristeço porque a igreja hoje é uma igreja covarde, uma igreja vendida, como aqui, vou até ficar quieto, como aqui em Pindamonhangaba tem pastor que se vende poder público, que agride a igreja e abaixa a cabeça. Então você sabe bem a história, como é que funciona aqui em Pinda. Sim. Então, eu oro ao Senhor e peço que Deus mude a nossa estrutura para a glória de Deus em nome de Jesus. Mas até para quebrar um pouquinho, eu vou contar uma piada de português, para dar uma quebrada. E aí você quer falar as coisas legais aí? Eu não sei se você quer falar de Portugal. Eu vou contar uma passagem, essa questão de você se nomear como crente, depois eu vou contar uma passagem da Suíça, na minha primeira vez que fui à Suíça, já fui lá 5 vezes, a primeira vez. Mas conta a piada aí. Eu só conheço 2 piadas de português. Agora você me deixou aguado. 5 vezes na Suíça eu não fui nenhuma. Eu já fui um monte de vezes em Paris. Quem é amigo... Parecida, né? Eu fui a Paris 2 vezes só. Não, a Paris 2 vezes, mas eu fui à França a outras tantas. Ô Samuca, você sabe que eu só conheço 2 piadas de português, né? É, qual? O resto verdade. Não, porque as outras é verdadeira. Eu tô aqui e posso testemunhar. Mas eu contei uma de português aqui logo no começo das aulas, eu achei muito boa essa de português. Diz que o português, o brasileiro chegou para ele e falou assim, ô Portuga, eu vou provar que você é burro. Aí o português falou, opa, mas respeita o português, opa, não, muito inteligente, o português é inteligente demais. Ele falou assim, então eu vou te provar então. Ele falou bem assim, chegou perto de um muro assim, né, colocou a mão perto de um muro e falou assim, dá um murro aqui. Aí o português foi, encheu a mão, quando ele foi dar o murro, o brasileiro, pum, tirou a mão da frente, ele foi no muro e arrebentou a mão, né? Deu uma porrada no muro. Falou, não falei, português, que você é burro? Aí ele chegou em Portugal e falou bem assim, vou pegar o Manuel. Aí chegou lá e falou, Manuel, falou, fala, Joaquim, eu vou provar que tu é burro. O português falou, o amigo dele falou, ok, opa, nós somos o povo mais inteligente do mundo, que burro que ele falou, vou provar que você é burro. Ele procurou, não tinha nenhum muro, ele colocou a mão na cara e falou, dá um muro aqui. Rapaz, mas você sabe que os portugueses são muito inteligentes. O que você quer falar? Você quer falar de comida? Quer falar de Portugal? Os portugueses, eu vou contar o caso lá de ser crente. Os portugueses são muito inteligentes, eles inventaram o para-brisa, você sabia disso? É, depois... Henry Ford colocou pro lado de fora. Eita, povo inteligente. Não, mas olha, falando sério, deixa eu dar um beijo aqui pra galera, ó, Cris tá aí, beijão, Cris, Silvana, que nós já falamos agora há pouco, Adnan, Alexandre, quem mais aqui? Olha, todo mundo que tá com a gente, o Ivezinho, Betânia, muito legal aqui, viu? O pessoal interage mesmo aqui, isso é muito legal. A irmã Maria das Graças Brandão Highlander, meu Deus do céu, 200 anos já na internet aí, irmã, um beijo. Amo você, querida, desde os tempos
de 1996, dos idos de 1996. Ô Samuel, você sabe uma coisa que é interessante, essa coisa de você se nominar? A primeira vez que eu fui à Suíça, eu fui pesquisar sobre a Bíblia de Genebra, né? E aí eu não sabia nada, não sabia uma palavra de francês. Para mim, francês era como o alemão é hoje. Entendo patavinas de alemão. E aí eu fui com um amigo, precisava pesquisar a Bíblia de Genebra, um amigo suíço, que Deus me deu, um irmãozão lá, até parece comigo, rapaz, coitado. Aí, bonito demais. E aí ele fez um contato com os arquivos de Estado de Genebra. É um cofre de todos os documentos da Reforma Protestante, as cartas originais de Calvino, etc. e tal. E eu queria pesquisar a Bíblia de Genebra e os manuscritos de João Calvino. E aí um diretor falou com o outro, sei que, ia demorar 4 dias. Aí eu falei, olha, não posso esperar 4 dias, porque eu tenho só 15 para ficar aqui, e tem outras coisas por fazer, eu quero saber onde é que é, me diga como é que eu chego lá. Ele falou, não, rapaz, tem que pegar não sei quantos trames. É um sistema muito inteligente, mas é bem truncado, né? Para quem não conhece e tal. Falei, não, me diga como é que é. Cheguei até o arquivo de Estado, falei, olha, eu quero falar com a diretora do arquivo. Era Sandra Koramek. O que o senhor precisa? Eu preciso consultar as atas originais. Não, mas isso fica num cofre, etc e tal. Falei, eu posso falar com a diretora em inglês? Pode. Me chamou a diretora. Aí, quando ela chegou, eu falei, olha, eu vim de Portugal, mas eu sou brasileiro, eu gostaria de pesquisar. Eu sou jornalista. Aí quando eu falei, não falei que eu era brasileiro, eu vim de Portugal, tal, sou jornalista. Ela, você é jornalista, começou a se interessar pelo assunto. Aí a conversa foi caminhando, eu falei, eu sou brasileiro. Poxa, você é brasileiro, que legal e tal. Caminhou mais um pouquinho a conversa, aí eu disse, olha, além de jornalista brasileiro, eu sou também pastor protestante. Rapaz, quando eu falei que eu era pastor, a mulher me pegou, me levou para dentro da sala dela, abriu um livrão desse tamanho, de 1545, era uma coletânea, única naturalmente, porque é manuscrito, das atas do Concílio de Genebra, da fase do estabelecimento da reforma, de João Calvino, Guilherme Farel, Pierre Viret, as atas originais. Eu peguei assim, eu tenho até uma foto aí no Face, fiquei, cara, porque primeiro eu me identifiquei profissionalmente, lógico, como jornalista, e é uma profissão que eu adotei, fui adotado por ela, né, e sou licenciado no Brasil, aqui em Portugal. Depois, como brasileiro, cara, o brasileiro é muito querido no mundo inteiro, a despeito de tudo que a gente passa, o brasileiro, o indivíduo brasileiro é muito querido. E depois, como pastor, aí você nota que mesmo que a Suíça hoje não seja um país predominantemente cristão, sobretudo protestante, só 16% da Suíça é protestante, praticante. A maioria lá? 16%. A maioria talvez seja ateu, eu sinceramente não sei. Eu sei que é 16% porque eu fiz uma entrevista com o bispo da igreja de João Calvino, da igreja São Peter, da Catedral de São Pedro, não é? E ele me disse isso. Ele falou, olha, só hoje somos 16% aqui, não mais do que isso. Até não foi uma pesquisa, foi uma conversa, absurdo. Mas eles têm um respeito muito grande pela figura do pastor. Você entendeu? Os caras, você chega lá para... Igualzinho no Brasil. Igualzinho. Você chega lá, os caras colocam assim 800 mil euros de livro na mesa e sai, cara. Se você quiser sair, a porta tá ali, ó. Você entendeu? 800 mil euros aqui, o camarada vai lá para dentro e PT e saudações, Se você quiser sair, você sai. Agora, quem é que sai? Então, quando quanto mais liberdade você cria, ao mesmo tempo que você educa e ensina por princípios, os caras não vão fazer. Agora, eu conheço brasileiros que estão, por exemplo, na Suíça, mas não só, que moram lá há 10 anos e nunca pagaram um ticket de trem para andar. Nossa. E eu nunca andei em um sem pagar. Você entendeu, cara? Porque tem um monte de dicas, um monte de jeitos. Eu fiz uma viagem da Suíça do Sul para a Suíça do Norte, né? Cruzei a Suíça inteira, custaria, sei lá, uns 400 francos. Eu paguei 40, porque um amigo me deu uma dica, um brasileiro. Eu fui lá na prefeitura, pedi um ticket, comprei aquele ticket e por um dia eu podia ir e voltar de barco, trem panorâmico. Então, tudo tem um jeito legal de fazer. Se a gente não faz pataquada, cara, as portas se abrem. Se a gente pode abrir um flanco aí rapidinho, quem quiser vir para a Europa, tem que vir. Vai começar provavelmente trabalhando de baixo, não importa se você tem formação ou não, até fazer equivalência. Tem um processozinho, a menos que o cara tenha muito dinheiro para se manter aqui 6 meses, ele vai passar por um processozinho aí de soerguimento. Mas se fizer direitinho, começa a ganhar nome,
começa a ter crédito, começa a ter dicas, começa a fazer bons negócios, começa a ter uma network mais forte, você entendeu? Então, aqui ainda se respeita muito o bom nome, cara. Isso é muito legal, assim. Ainda o cara que tem palavra que diz e faz, poxa, aqui ainda vale demais, cara. Respeitam-se muito isso, sabe? Ah, você é crente, pô, então as portas se abrem, você entendeu? Que legal. O jornalista aqui não paga nada, meu. Você sabia disso? Eu fui tentar pagar, eu fui tentar pagar, tava com a credencial de jornalista, tava tirando foto e tal, e fui tentar pagar para entrar no museu. Acho que era 15 francos. Aí o cara olhou a credencial e falou, não posso cobrar do senhor. Eu falei, não, mas eu tô aqui, quero... Não, o senhor como jornalista, não. Então, assim, os caras respeitam os crentes, respeitam as instituições. Que legal. Se o camarada quiser e tiver facilidade para lidar com isso, tem mais aqui vir para a Europa. É um momento conturbado, é muito chato um brasileiro dizer isso, mas tem mais que vir. Vai viver no Brasil com crise de instituições a vida inteira. Pô, tô cansado de passar raiva com guarda, e esses dias eu tive uma dificuldade aqui com guarda, me deu uma multa, uma questão administrativa. Depois que eu conversei com ele, ele falou, cara, se você precisar, eu vou com você. Se tiver algum problema, quando você recorrer dessa multa, eu dou meu depoimento. Cara, qual policial que vai dar depoimento do cara que ele multou, a favor do cara que ele multou? Porque ele percebeu que o contexto era muito maior do que a lei fria. Né? Quando ele entendeu o contexto, ele falou, já coloquei no sistema. Mas se você precisar de mim, você me liga, tá aqui meu número, eu dou um depoimento, eu escrevo. Eu falei, nossa, que igualzinho nós aqui. Só que não. 50. Fala um pouquinho do custo de vida aí, Alencar. Como é que é a comida em Portugal? É igual aqui? É diferente? Cara, olha... Aí em Portugal, qual a opção? Igreja brasileira, igreja portuguesa? Como é que é o negócio aí? Bom, vamos lá. Vamos falar pela parte chata primeira, que é a igreja. Nós somos aqui 3% só da população de evangélicos. Segundo o irmão Antônio Calaim, que é o presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, que é o órgão oficial que congrega todas as igrejas aqui. Aqui tem basicamente duas organizações pastorais. A unidade pastoral, né, do meu amigo pastor Alderico, que era pastor presbiteriano, hoje é um pastor renovado, e do irmão Antônio Calaim, que é da igreja que equivale aí à Congregação Cristã, que é um pastor português, e esse é um órgão de Estado. Então isso já gera um pouco mais de unidade. Mesmo assim, o índice de evangélicos é muito baixo. E a qualidade das igrejas aqui deixa um pouco a desejar. Eu sempre converso com alguns escritores da nossa editora, e Deus nos tem dado grandes escritores. Aliás, próxima segunda-feira, Samuca, queria muito aí que quem puder estar com a gente lá no Facebook da Editora Ateneu, nós vamos fazer uma entrevista com o bispo primaz da Igreja Anglicana dos Estados Unidos, em inglês. O pessoal disse que vai assistir só para tirar sarro do meu inglês. Mas legal. Eu nem ligo. Pior se fosse francês. Meu francês é pior que o meu inglês. Mas nós vamos falar, e uma grande honra que Deus nos deu. Mas eu tenho conversado com esses líderes e dito o seguinte, a Europa, sobretudo Portugal, precisa muito conhecer Jesus. Todos os países da Europa, em algum momento da história, vivenciaram um avivamento. Portugal nunca vivenciou. Billy Graham nunca pregou em Portugal. O avivamento do século XVI, não é, da Reforma, nunca chegou a Portugal. Portugal se manteve católico e tentou até, por isso tem uma comemoração lá na Suíça, né, da Bastilha, lá tal, tentou abafar a Reforma, né, o Duque de Savoia e tal. Então, assim, Portugal nunca experimentou um impacto real com o Senhor Jesus Cristo. Há muitos irmãos que vêm para cá, e recebem a consagração da TAP. TAP é a Transporte Aéreo Portugal. O cara sai daí diácono, chega aqui pastor presidente de igreja internacional. E aí você imagina a qualidade do evangelho. Então isso é um pouco difícil aqui, ao mesmo tempo em que nós temos uma grande oportunidade de fato propagar e pregar a Jesus para os portugueses. Os portugueses são um pouquinho fechados, mas depois que eles percebem os traços de caráter que eles valorizam, que nem sempre tem, mas que valorizam, aí eles se abrem e se tornam... Você consegue um caminho aí para ter acesso a todos eles. Então, esse é o principal aspecto. Agora, o estilo de vida em Portugal é outro papo, Samuel. O nível de consumo aqui é muito bacana. Eu digo isso para todo mundo.
Portugal não é um país que você fica rico. Você não vai ganhar 3.500 euros como você ganharia em Genebra, por exemplo, e você precisa disso, inclusive, para viver lá, né? Não vai ganhar 1.600 como seria na França, não vai ganhar 900 a princípio, não é? Euros como você ganharia na Espanha, mas com o salário que se paga em Portugal, com um pouquinho de gerenciamento, o camarada tem um nível de vida e de acesso muito bacana. Você entendeu? O cara mora bem, o camarada come as melhores coisas aqui, em Portugal, sobretudo, a alimentação é muito barata, né? Há alguém que discorda de mim, mas eu vejo que é tudo muito barato, coisas que no Brasil... Parece que eu caiu aí. Aquele que cuida de estar em pé, olha que não cai. Então, Falou em comida, falou em comida, a gente ficou até nervoso. Deixa eu te falar, aqui nós temos a nossa dietinha, né? Arroz, feijão, um zoiudo, um bifão, joga tudo dentro do prato e mistura, e tá valendo, né? Como é que é a dieta aí? Qual é a comida do dia a dia do português? Cara, o português come bem demais, por isso que esses caras vivem muito, tomam muito vinho. Não tomam muito. Tomar vinho? Deve tomar, que é isso, só se for desviado que não. E deixa a barba também. Na Assembleia Brasileira, pastor Carlos Roberto tira de comunhão. Como é que faz? Rapaz, aqui eu sou missionário, então eu tenho que me transculturalizar. Fala, Deus. O pastor me mandou para cá, me credenciou como missionário, então tem que ser igual o povo da terra, que é para me misturar com eles, né? Deixa a barba. Samuca, mas aqui os caras comem bem demais, rapaz. Aqui os frutos do mar, eu moro aqui pertinho do mar, né? 5 minutos aqui de casa, hoje a gente estava lá. Então eles comem, assim, não tem esse hábito de arroz, feijão, não é isso. Eles comem uma proteína e um legume, uma salada de entrada. Não é muito elaborado, mas é muito rico. Então come-se muita lula, camarão, sardinha. O português adora sardinha. O português come sardinha inteira. Eles assam na brasa a sardinha inteira e alguns restaurantes não tiram nem as escamas. Você tira no prato e come tudo, com os fatos, inclusive. Eu não cheguei nesse patamar ainda. Então, assim, volta na questão do consumo, né? Você compra coisas muito legais, muito boas, por um preço que um trabalhador comum, o cara que trabalha na obra lá, se tiver um pouquinho de juízo, a mulher dele trabalha de garçonete, e os dois, assim, têm uma vida muito confortável, um acesso a consumo muito bom. Você colocou no Facebook uma aposta assim grande, né, de bacalhau, R$248. O quilo do bacalhau, R$85. Sabe quanto que um pobre vai comer isso? Mas nunca. Não, aqui o quilo deve ser de um bacalhau grandão aí, uns 10, 12 euros, não passa disso. Não é, e você tem lulas e chocos e uma série de peixes. Camarão, a gente só come camarão grandão, assim, ó. Compra lá, põe na panela, joga azeite, as crianças, não quer, joga fora. Que custou 6 euros na promoção, né? Entendeu? Eu uso para pescar, os caras ficam desviados. Meu, eu queria ser o teu peixe. O que é choco? O que é choco? Aquele da choco. É uma lula grande, a gente comeu hoje. Nós fomos jantar fora agora com uma amiga que nós convidamos para desanuviar aí, do restaurante de um amigo, inclusive. E é uma lula grande, assim, chega até 2,5 kg e é típico dessa região aqui. Nós estamos aqui às margens do Rio Sado, que é um braço de mar, não é? Tem um estuário, nós temos aqui talvez uma das únicas populações de golfinhos residentes, porque o golfinho, como as baleias, são migratórios, né? São mamíferos aquáticos migratórios. Aqui não, aqui os roazes são golfinhos com o nariz um pouquinho mais curto, chamado de bottlenose, né? Um nariz de garrafa. Eles são residentes. Nós temos 44 golfinhos que moram aqui nesse estuário. E o choco também é um subproduto do estuário que tem 50 e tal tipos de peixe. É uma lula maior, né? mais gorda, mais cabeçuda, extremamente voraz e estúpido, né? Pesca ele com um palhaço, uma sardinha rosa. Joga lá de plástico, ele vai em cima. Delicioso, assim, uma coisa...
Outra coisa que tem muito aqui em Portugal, cara, os azeites de Portugal, que são muito saudáveis, muito baratos. Azeite extra virgem aqui é extra virgem mesmo, é primeira moagem da azeitona. Azeitona aqui com fartura. Os queijos também, come-se muito bem aqui, rapaz. Esse tempo da quarentena eu ganhei foi 4 quilinhos aqui. Só tá aí, tô saudade da Keilinha. Cadê a Keilinha? A gente fez uma live. Ela tá lá dentro, a gente chegou e aí eu rapidinho, você vê que eu tô todo fora do meu ambiente. Keilinha, deixa eu te perguntar, tá todo mundo lá pra dentro. Alcoólica é comum entre os cristãos aí? Como é que funciona? Sim, entre os portugueses é básico. Eu fui pregar numa igreja em Coimbra. Aí depois eu fui convidado por um pastor para comer um desses bacalhais, que eu chamo bacalhau espiritual, né? Que você fica crente até, né? Um bacalhau gigantesco. E aí me ofereceu vinho, tinha recém-chegado, não estava muito habituado. Eu falei, deixa eu provar, eu faço aqui na minha fazenda, tal, na minha quinta, né? Como eles chamam. E aí eu perguntei, meu irmão, o senhor faz esse vinho? Faço mais ou menos 800, 900 litros por ano. Ele é o fundador da igreja, né? Não é o pastor, mas é o fundador, 50 anos atrás. Aí eu falei, mas o senhor vende? Ele falou, não, para consumo próprio. 800 litros num ano para consumo. Não, a gente dá umas garrafinhas pro filho, pro genro. Muito o cara tinha 84 anos e toma 800 litros de vinho por ano, meu. Então, eu vou até esclarecer, né? Tem muito crente ouvindo a gente. Eu vou dizer a minha opinião, a minha posição. Eu, aqui na Assembleia de Deus, no Brasil, você sabe disso, a Assembleia de Deus, ela determina 100% de abstinência do álcool. Então, eu sou 100% abstêmio, porque a minha denominação prega isso. Dentro da Assembleia de Deus, nós não bebemos em hipótese alguma. Agora, qual é a minha posição bíblica? A Bíblia proíbe a embriaguez. O que a Bíblia proíbe é o desequilíbrio. Eu já vi um monte de autor aí fazendo malabarismo para dizer que o vinho que Jesus bebia não era alcoólico. Mentira. O vinho que Jesus bebia era alcoólico. É uma questão etimológica até, né? O oinos, era o oinos. Aroinos é embriaguez. Então não podia ser suco de uva. Vai ficar bêbado com suco de uva? E eu até explico que muitas pessoas não conhecem a história, por que as pessoas bebiam vinho e cerveja também no lugar de água. O vinho e a cerveja eram usados como alimentos, como hábito alimentar. Porque quando a pessoa saía da sua casa... E aí, Keilinha, tudo bem? Tá bem? Saudade de você. Como é que tá a Sofia? Como é que tá todo mundo aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo já por aqui? Graças a Deus, aqui, quer dizer, por aí, né? Ela já foi para Portugal? Você sou eu. É por aqui, por aí. Eu não entendo nada. Vocês estavam falando de comida? Olha, choco, parece a lula, mas é o aspecto da lula, porque o gosto é muito peculiar, muito diferente. Uma delícia. Quem quiser vir para cá, choco frito é especialidade. Azeite. Não, cereja. Eu achava que cereja era só aquela sem caroço e sem cabinho. Meus filhos não comem cereja aqui porque tem cabinho e caroço. Falar, essa cereja aqui não é boa, não, tem caroço. Pô, mas toda cereja tem caroço. Não, no Brasil não tinha, não. Original, né? Original. E pastel de nata é uma delícia. Eita, aí sim, hein? Eu senti chamada. Vocês têm que mandar a passagem para mim, que vocês estão ganhando em euro. É mais fácil vocês mandarem a passagem. Pois é, boa, bora lá. Eu queria ter dinheiro para mandar para o Brasil, viu? Fogo. Então, galera, mas é que eu tava falando. Diga lá. Era um hábito alimentar da antiguidade. Por quê? Porque as pessoas saíam e a maior fonte de contaminação, de doenças, era a água, especialmente a água parada. Então, ou a pessoa saía e bebia de uma fonte, né, de água corrente, ou ela preferia beber vinho ou cerveja, justamente porque eram bebidas estéreis, porque o processo de fermentação tirava qualquer possibilidade de contaminação. Então, as pessoas bebiam por cautela, bebiam vinho e cerveja, e não água. Então a pessoa chegava numa taverna, em algum lugar, ele não bebia água, porque a chance de contaminação era muito alta. Optava pela cerveja e pelo vinho. Por isso que a Bíblia fala, né, que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque eles viajavam... A fermentação arrebenta. Estoque de vinho ou com seu estoque de cerveja para não beber. Então, a Bíblia não proíbe a ingestão de álcool. A Bíblia proíbe a embriaguez, né? Só que eu, como dificilmente conheço pessoas que têm um equilíbrio
para fazer uso da bebida alcoólica com sabedoria, eu, como pastor aqui no Brasil, como já não é um hábito das nossas igrejas, eu sempre oriento, não beba, em hipótese alguma. Eu não bebo e não tenho álcool na minha casa porque o Dedé tem 13 anos, a Beatriz já é uma moça, mas o Dedé ainda tem 13 anos. Eu não acho que ele... Eu não vou expor meu filho ao álcool, por uma opção minha. Porque amanhã, depois, se ele tiver alguma... Na minha família, nós temos pessoas alcoólatras. Se ele tiver alguma tendência, eu não quero estimular isso nele. Então, eu quero deixar minha posição. A posição bíblica e a posição denominacional. Posição denominacional da Assembleia de Deus do Brasil. Nós não bebemos em hipótese alguma. A posição bíblica... Se você bebe como um hábito alimentar e tem equilíbrio para não se embriagar, para não viciar, para não ficar dependente da bebida, Deus te abençoe, né? Você que faça o consumo consciente. Então, eu estou me posicionando aqui, eu não gosto de fazer posicionamento só institucional, né? Porque às vezes a instituição se posiciona de forma diferente do texto sagrado. Então, eu vou me posicionar aqui. Aceito e prego a posição da Assembleia de Deus. 100% abstêmio. Acho que é o ideal, tá bom? Agora, a pessoa que tem equilíbrio para fazer o uso do álcool como um alimento, diga-se de passagem, muito gostoso, né? Um champanhe, um vinho, muito saboroso, né? Champanhe é só na França, é espumante, né? Só a França que pode usar champanhe. E, na verdade, eu acho que se a pessoa tem essa consciência e esse equilíbrio, nada contra. Por isso que eu estou fazendo esse adendo aí pro pessoal não... Ó, o pastor mandou beber, mandei não! A Valéria falou assim, ó, que você não bebe, mas... Beijo, pessoal, amo vocês. Tô com saudade. Eu não bebo, não, mas eu como até o reboco da parede. Sai dela, todo mal. O reboco eu não como, não, só dou só um pouquinho da tinta. Ô Samuel, mas há muita coisa que a igreja diz e que a Bíblia não diz, há muita coisa que a igreja proíbe, que a Bíblia permite, e ao contrário também. Há muita coisa que a igreja permite e aceita como normal, e que a Bíblia, no crivo de Jesus, não passava, né? Então, assim, pra gente não ficar muito pesado, um outro dia a gente fala das coisas, a gente fala assim, ó, uma live negra, né? Vamos... e a gente bate um papo. Porque... Manda esse pastor aí pra mim. Como é? Assista o pastor aí. De Coimbra? Cara, ele é o fundador da igreja, não era o pastor, ele é o fundador da igreja, meu. O cara é 50 anos na igreja. Uma figuraça, um querido. É uma igreja norte-americana até lá. Agora, Samuca, eu tenho 42 anos e nunca tive um estado de embriaguez na minha vida. Digo isso porque talvez eu tenha tido algumas experiências que me levaram a ter um autocontrole. Esse mês eu decidi por mim mesmo, claro, diante de Deus, não tomar vinho, que é um hábito aqui muito comum, meu inclusive. O Wilder, o advogado do Wilder está dizendo aqui, quando eu era criança, eu tinha medo de bêbado, hoje eu vi que nós não fazemos mal a ninguém. Hoje não tem medo mais, né, Wilder? Cristina, você que é minha ovelha preferida agora, viu? Ai. Figuraça esse camarada, mas é isso, cara. Então, assim, a gente procura, depois de uma certa etapa da vida, Samuel, nós não estamos muito preocupados com rudimentos, sabe, cara? Tem muita gente que não toma vinho, mas o cara é mau caráter, meu. O cara passa na cara a mulher dos outros, você entendeu? Se apropria do dinheiro que não é dele. É um camarada que tem uma vida dupla, sabe? É menino de dia e menina à noite. Você entendeu? E tá aí nos púlpitos. Então, assim, sinceramente, acho que a Bíblia diz, não contrapondo, mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si. Aquilo que você faz, que não afeta a sua fé e nem os princípios cristãos, deve fazer. Agora, se te afeta, se te domina... Se pela autenticidade, entendeu? Porque tem muita gente que bebe, que a gente sabe, mas bebe escondido. Né? Então, é o cara que tinha televisão no armário, né, outro dia. Então... Você entendeu? Agora, os meus filhos sabem que eles têm um limite que jamais chega perto. Aquilo é um assunto de adulto. É igual a chave do carro. Eu não preciso esconder a chave do meu carro. Mesmo que seja um carro que o Samuel consegue dirigir, porque é só pôr no D e dirigir, ele não vai dirigir nunca. A chave está sempre aqui, porque ele sabe que não é assunto para ele. Então, assim são todas as coisas. O dinheiro... Nós temos a cultura local, né? Esses dias uma amiga me falou que na Itália é muito comum um marido bater na mulher. Eu tô querendo mudar pra Itália. Não, isso eu não conheço lugar nenhum do mundo. Aprender a respeitar.
Olha o Wilder aqui, ó, tirando aqui, ó. Eu não bebo, não, foi só uma brincadeira. Ah, rapaz, vai se converter. Foi. Já se Assume entregou. aí. Ó, o Abner tá aqui, rapaz, ó, falando na live do Brasil. Ô, Abner, você é português, rapaz? Tá fazendo o que aqui, mano? Aqui, ó. Samuel Eduardo, fala pra da adega dos... Ah, é? Qual é que é essa adega? Vai, não, isso é conversa do inimigo. É de você. Nós fomos lá comer... Nós fomos lá comer uma bifana de porco, é uma adega tradicionalíssima aqui. Tem 3 gerações trabalhando lá, os avós, os pais e os netos. A cozinheira deve ter 200 anos lá, né? É o Munhá, de tão velha. Óleo. Hã? Espero que não seja o mesmo óleo, mas... Não, é o mesmo tempero, aquela gosma é a mesma. É tipo massa madre. Tem 3 gerações que eles não lavam a panela, mas é isso que dá o gosto. É o da gosto. E aí o brasileiro chegou aqui, o cara falou, você quer uma jarrinha? Um brasileiro, não vou falar quem foi, não. Quer uma jarrinha de vinho da casa aqui, fermentação natural? Ah, sim, gostaria. Na hora de ir embora, cara, ele falou, Alencar, como é que eu vou chegar em casa? Eu, bicho, faz o seguinte, chega em casa e toma um banho e vai dormir. Fala que você tá com dor de cabeça. Mas brasileiro chega aqui em Portugal para fazer um papelão desse. Você sabe que teve um pregador aí, Samuel? João de Pernambuco assistindo a gente, Júnior. Epa, cadê? Ô, meu irmão, tem muitos amigos aí em Pernambuco. Meu pai foi pastor no Jaboatão dos Guararapes e disse que o melhor povo que ele se relacionou enquanto pastor, né, a despeito do Rio, do Ceará e de São Paulo, foram os cristãos de Pernambuco. Meu pastor de Jaboatão, tem grandes amigos aí em Pernambuco. Ele ama demais esse povo aí. A Margarida, lá da Itália, ó. Ela mora na Itália, tá dizendo, não existe isso aqui não. A mulher que bate no homem. Sangue de Cristo. Povinho, calma, hein? Que é isso? Mas aí, rapaz, eu fui comer nós fomos num pub. Brasileiro é idiota. Chega aqui, eu e um pregador da Bahia, um grande pregador, que eu não vou falar o nome. Fomos comer num pub. Aí fomos lá. Era um pub rock ainda. Chegamos lá, os caras tatuados de brinco, uma mulherada assustadora, cara. Eu falei, não, vamos comer. Pub. Cara, pub é um barzinho que tem música lá. Eita Deus! É um lugar desse tamanho que tem muita gente e a comida normalmente é boa. Mas é um pequeno restaurante com música e tal. Não tem bagunça nem dançaria tal. Não é como no Brasil. O conceito é diferente. Mas é um restaurante pequeno que tem menos luz e muita música. Mas normalmente as comidas são muito boas. Tem especialidades. Esse, por acaso, tinha um bife que era um negócio de umas 600 gramas, assim. É um negócio maravilhoso. Só que no final de nós comemos uma taça de vinho para acompanhar, beleza. No final, tinha uma senhorinha, parecia uma bruxa lá do João e Maria, servindo uma coisa numa garrafa artesanal. Parecia uma aguardente, mas não era aguardente, o cheiro era diferente. Aí ela falou, vocês querem? Eu falei, não, obrigado, tô fora, né? Reguei na hora. Aí ele falou, as meninas estão tomando isso aí, cara, você não vai tomar? Não, pode colocar pra gente aqui. Aí eu cheirei aquele negócio, falei, não, vou tomar isso aqui não. Ele tomou o meio dele. Pregador, o cara tinha arrebentado na igreja. Cara, quando nós fomos embora para pegar a mala, para pegar o trem, para ir na casa do pastor que nos hospedava, pastor, ele começou a cantar a música do Lázaro, a minha vida é do mestre, 2h da manhã. E o cara, pelo amor de Deus, para de gritar que o pessoal chama a polícia. Rapaz, ele, não, eu estou evangelizando. Misericórdia. Eu comecei a filmar ele, cara, para mostrar para ele no outro dia, rapaz. Ele chutou um vaso lá. O metrinho aqui é o seguinte, lá tem um metrô de superfície, que é como todo metrô, ele para na estação, você não precisa fazer nada. Cara, quando chegou o metrinho, tem o horário certo, a gente tava sentadinho esperando, né, e ele fazendo palhaçada e eu filmando. Filma aí, pregando para as multidões. Veio o trem, cara, ele entrou na frente para dar sinal pro trem, cara. O cara parou uns 2 metros antes, assim, ficou olhando o maquinista. Esse negão tá louco? Os brasileiros não sabem que é cultura local, vem aqui fazer palhaçada, bicho. E, cara, diz uma coisa, como é que é a instrução aí para as crianças, quem quer criar filho aí, como é que é a segurança? Ah, não, olha,
crianças, a carro, despeito do bom nível cultural, Samuel, é um país que se esqueceu de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado aqui. O nível de ensino, de instrução é muito bom. As crianças têm aulas múltiplas, línguas múltiplas, o acesso às línguas. Samuel estuda na escola francesa, aquilo que os nossos pais tinham antigamente, né? Eu me lembro que nas agendinhas da minha mãe ela tinha inúmeros versos e poemas e frases em francês, né? Ela dizia sempre jamais. Minha mãe dizia uma outra expressão que eu nunca entendi, ce n'est pas, sabe? Ela tinha umas expressões assim, eu falava, mas de onde ela tirou? Eu vou francês, mon ami. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Eu vou ser fini. Entendeu? Então, assim, porque na escola ela estudava, e aqui as crianças estudam isso. Pode estudar até 2 idiomas, é normal. Então, ciências múltiplas, tudo muito experimentativo, vão no Oceanário de Lisboa, que é um espetáculo, as crianças viajam com a escola aqui, a Sofia, com 7 anos, vai num parque temático de piscinas, e os caras têm um nível de segurança absurdo, brutal, entendeu? Vai ao zoo, vai ao cine, vai ao laboratório, vai ao museu de arqueologia, é um negócio brutal. Mas eles não têm o conhecimento sagrado, então para eles a religião é misticismo. O índice de professores ateus é muito grande, então é preciso que tenhamos isso em mente, em conta, quando nós migramos para um país da Europa. Não é diferente na Suíça, não é diferente na França, porque não obstante eu tenha passado menos tempo na França, eu tenho muitos amigos que lá vivem, não é diferente na Espanha. Então, hoje, a Europa, de um modo geral, se esqueceu. Continente profano, sem Deus, então, ateu, na sua maioria. Ateu na maioria. Meu Deus, que decadente. Muito voltados, eles adoram hoje a tecnologia, eles adoram hoje questões superficiais, sabe? Bandeiras que são bandeiras frágeis, transitórias, estão sempre mudando, sabe? Então, assim, a Europa, ela se esqueceu de Deus. Neste aspecto espiritual, é um ambiente muito frio. Para você ter uma ideia de como são as coisas aqui, você pega um trem lotado em Lausanne, por exemplo. Em Lausanne tem um entroncamento na Suíça, que vem trem da Suíça inteira ali, né? Então tem, acho que 50 e tantas plataformas ali na estação de Lausanne. Você entra no trem, é um silêncio, cara. Não é porque tá todo mundo, tem muita gente no celular, mas eles são calados, eles são frios, eles são, sabe? E isso também é um pouco dessa cultura. Os caras não têm calor religioso, não tem aquela pegada que nós temos, não são afetuosos. Isso é preciso levar em consideração. O brasileiro, quando muda para a Europa, se bobear, fica igual o Zeca Pagodinho quando mudou para a Barra da Tijuca, né? Ele disse que ele ficava no portão cumprimentando o frentista, o taxista, porque ninguém falava com ele no prédio. Saiu de Xerém, foi morar num prédio de alto nível, ele continuou sendo o Zeca Pagodinho, ele ficava igual o bobo lá, depois voltou para Xerém. Então é preciso ter em conta que quando você vem para a Europa, há um choque cultural. É preciso estar preparado para isso. Nem todo mundo, Samuca, que está aqui ama brasileiro, viu, cara? Tem muita gente que não gosta de brasileiro. Sabe por que não gosta? Porque o brasileiro é esperto. Porque o brasileiro é inteligente. O que o brasileiro precisa, e me perdoe aqui o termo, o brasileiro precisa tomar vergonha na cara e se respeitar. Deixar de ser quintal dos outros. Porque, olha, o brasileiro chega aqui e tem soluções. Eu fui uma vez pagar uma conta de água fora de prazo e fui até o lugar lá, chama-se Águas do Sado. Cheguei lá, todo lugar que você chega aqui tem senha. Tudo tem senha. Você vai, até do dentista você pega uma senha. Eu cheguei lá, não tinha senha. E eu perguntei assim, quem é o último? E aí tinha umas 20 pessoas na sala, eles começaram a dizer, fulano é primeiro, esse é segundo, esse é terceiro. Quando chegou no sétimo, os portugueses começaram a brigar. Não, o sétimo é fulano, não, o sétimo é Beltrano. Falei, gente, vamos parar com esse negócio. Basta saber quem é o último. Se eu souber quem é o último, a fila se organiza naturalmente. Eu tenho que saber quem vem antes de mim. E quem chegar tem que saber que eu sou o último, ele é depois de mim, acabou. Se quem chegar aqui e perguntar quem é o último, a fila está organizada. Vocês vão querer decorar a fila com 25 pessoas, gente? Aí eles olharam para mim e disseram, brasileiro, tu é desenrascado, hein? Não, do jeito português que eu não sei imitar, não pego sotaque de lugar nenhum, né? Calma, pá! Tu és desenrascado. Falei,
Gente, isso é elementar, pelo amor de Deus. Se tiver 40 pessoas aqui, eu vou ter que decorar os 40. É igual o Manuel. O Manuel estava no chuveiro e falou: Ô, Maria, traz shampoo aqui para mim correndo. Ele falou bem assim: aí ela respondeu: Ô, Manuel, tem shampoo aí no banheiro? Ele falou: não, esse é para cabelo seco, o meu já tá molhado. Tem um português que entrou no prédio errado, né? A assessorista perguntou para ele assim: que andar o senhor vai, senhor Manuel? Disse, qualquer um já é rei de prédio mesmo. É um gêmeo! Mas você sabe o que acontece com o português? Há portugueses inteligentes. A questão é que eles têm uma cultura muito literal. Hã? Nesse Não, momento... eu estou dizendo por fé. Brincadeira. Há muita gente inteligente. Mas eles são muito literais. Mesmo os mais safos, eu tenho um colega de coworking da Editora Ateneu, ele é dono de um jornal, diretor de um jornal, um jornalista conceituado aqui. Tem o segundo maior jornal aqui da cidade, e a cidade é sede do estado. Aqui nós estamos na São Paulo, né? São Paulo, sede do estado de São Paulo. É Setúbal, sede do estado de Setúbal. Tal qual, né? Tal qual. Aí. É tal qual, eu disse, né? É a sede de um estado, que tem o mesmo nome do estado, igual São Paulo. O cara vai para a Europa com de grandeza, cara. Não, pelo contrário, Portugal é um bairro. É um bairro aí que eu morei na Zona Leste lá, tem mais gente que Portugal inteira. Ai, a Penha ali, o Tatuapé, a Anália Franca, tem mais gente que o país inteiro. Mas aqui é uma sede, então, assim, querendo ou não, é um lugar, né? É a sede do Estado. Você dizia que eles são literais. Então, e aí esse meu amigo, que é muito inteligente, ele não entende algumas expressões e brincadeiras que a gente faz, chocarrices, né? Porque eles são muito literais. Então, se você fizer alguma brincadeira que tenha duplo sentido, mesmo que não seja pejorativa, mas que seja uma insinuação, ele vai tomar como literal. Demora um tempo para eles se acostumarem a pensar de maneira abstrata. Eles são muito concretos, né? Acho que é um pouco do ateísmo, é um pouco dessa cultura distante. Da minha mãe. É bem por aí. Se pregar isso aqui, o cara fala, não, Nicodemos tinha razão, como é que vai fazer isso? Que absurdo! Jesus também não sabe explicar nada. Mas é fruto da cultura. Você tem que entender isso, porque eu tive muitos problemas. Eu trabalhei aqui com um grande empresário da cidade, numa marina, eu fui diretor comercial dessa marina, implantamos um serviço muito legal. Mas nós tínhamos um problema de comunicação gravíssimo, porque ele não conseguia entender insinuações, ele não conseguia entender sutilezas, ele não conseguia entender o propósito por trás do propósito, né? Quando você diz assim, últimas unidades, nem sempre são as últimas unidades. O fato é que você está chamando a atenção para alguma coisa que vai acabar, e em algum momento vai acabar. Não, mas como última? Nós temos 10 ainda. O último é se tiver só uma. Tá, meu amigo, mas nós tínhamos 80 antes. Quando tem só 10, são as últimas 10. Não precisa ser a última, única. Assim, o cara não entende isso, porque é a cultura. Então, dá muito problema aqui, sabe? É uma loucura isso, é uma doideira. Isso aí. Mas, enfim, então a escola é gratuita, né? Pelo que você falou. A escola é gratuita, falando em Portugal, né? Porque a Suíça, a realidade é totalmente diferente. Aqui em Portugal, a escola é gratuita, as universidades já não são gratuitas, mas existe uma série de programas de apoio, não é? Mas aí até o 12º ano, as crianças estudam bem, são bem instruídas e bem formadas aqui. Se o camarada tiver desejo, ele deslancha, porque o nível de conhecimento, de acesso, a estrutura é muito boa, né, cara? O que a gente vê no Brasil como exceção, aqui é regra, né? O quadro branco interativo, que tem um projetor, cara, o prézinho já tem isso e é comum, né? E é fácil validar as profissões aí, por exemplo, eu sei que eu, como advogado, há um acordo entre a OAB e a OA, né, a Ordem dos Advogados. Basta eu pegar minhas certidões aqui. Todas as profissões regulamentadas. Com as outras profissões é assim também ou não? Uhum. Todas as profissões regulamentadas, né, então, advogado, engenheiro, contabilista, médico, dentista, o máximo que pode acontecer é fazer uma pequena equivalência, porque há conceitos diferentes, não é? Por exemplo, a medicina dentária no Brasil é muito mais avançada do que a portuguesa, né? Isso é evidente, óbvio, notório, e eles admiram muito isso. Mas há outras áreas que a Europa já é um pouco mais desenvolvida, há outras áreas que requerem uma adaptação. Mas, a princípio, toda profissão regulamentada no Brasil pode atuar aqui. Então, o jornalismo pode ser, não é?
a medicina, os advogados, os professores, aí é uma pequena equivalência, os arquitetos, os engenheiros, toda profissão regulamentada, em princípio, pode atuar, digo, aqui em Portugal. Já na Europa do Norte é um pouco mais complicado, eles são bastante mais seletivos. Aqui o brasileiro também tem uma coisa chamada direito de igualdade. Assim que ele consegue a autorização de residência, que é uma questão de processo burocrático, não é? Porque eles exigem basicamente 3 coisas: que você tenha alojamento, que você tenha renda e que você tenha entrado legalmente no país. Essa é a condição básica para você ter autorização de residência. Então, se você entrou legalmente, se você não está morrendo de fome nem roubando e tem uma casa, você vai conseguir a autorização de residência. Assim que você consegue, você pode pedir o direito de igualdade. Você consegue um cartão cidadão, meu está pronto, acho que eu vou amanhã, inclusive, pegar esse, agora, quer dizer, hoje aqui, né, que já são 1 da madrugada, às 3 da tarde, pegar meu cartão cidadão na junta. Então, o cartão cidadão, ele se emite a partir, peraí, acho que minha câmera deu uma desligada básica aqui, mas você está me ouvindo aí? Ouvindo? Estamos ouvindo bem. Então eu vou terminar o assunto enquanto eu tento religar a danadinha aqui. Então, você qual é a grade básica de línguas aí? Quais as 2 línguas que estão na grade escolar? Na verdade, você pode escolher, mas aqui o inteligente é você estudar, para quem não sabe, o inglês, e talvez o espanhol, não é muito diferente, mas aqui é inglês, francês, espanhol, são as línguas que são mais difundidas aqui, de um modo geral, né? O português costuma falar outros idiomas, é normal ele falar? Cara, todo português fala inglês. Eu digo que aqui na Europa, se você falar inglês, você pode ir para qualquer canto. E é prática, né, Samuel? Eu fui para a Alemanha, eu não sei falar nem obrigado em alemão. Agora eu sei que é danke, né? Mas eu não sabia. E qualquer pessoa fala inglês, cara. Você pega um cara varrendo rua, e não desmerecendo quem varre rua, mas o cara fala inglês. Então, assim, é básico, é elementar falar inglês aqui. Então, se o cara fala inglês, ele pode ir para qualquer canto na Europa. Ele tá. O Abner está falando aqui que a sua internet deve ser da nossa. O que é isso? É concorrente da empresa que ele trabalha, palhacinho. Não é internet, não. Acabou a bateria da câmera, ô Zé Mané. Dessa nós, Abner. Fala aí qual é a sua para o pessoal já comprar. Da Mel. Não fazer igual o Alencar. Rapaz, eu liguei na Mel esses dias e quem me atendeu foi um atendente da Nós. Nós, bom dia. Falei, que é isso? Tá tudo bagunçado. É igual o mesmo que você ligar na TIM, alguém da Claro te atender? Tá ferrado. É por aí. Eu falei isso pro Abner. Ele falou, reclama aí, cara. A concorrência tá atendendo suas ligações. Negócio, sei lá se eu vou conseguir religar esse negócio aqui também, viu? O Renato entrou aqui, entrou a Sueli, entrou o Renato. Renato, eu não assisti não, você mandou para mim? Depois eu vou dar uma olhada. Vodafone, essa é a boa, Abner? Que Vodafone só cigano que tem, cara. Olha o preconceito. Brasileiro é assim. Brasileiro vai pra Europa, fica preconceituoso. Não, começa... cara, mas cigano aqui é assustador. Eles não são violentos, não, mas eles são folgados pra caramba. Ninguém... Tipo quem? Os corintianos? Não, que corintiano? Demorou pra responder. Não, rapaz, mas esses são terríveis. Olha lá, aquela falando pior que a Abner Patrícia. Você vai respeitar um cara que tem o nome desse? Abner Patrícia? Abner Patrícia, misericórdia, hein? Pergunta que time que ele torce, pergunta aí. Samuel Silson, não dá pra respeitar, não. Fala aí, ô Abner, que time que você torce, filho? Você tem coragem? Posta aí. Posta aí, mano, time que você torce. Ele que me contou uma história muito interessante sobre o time dele. Ó, a irmã Silvana tá dizendo, minha prima mora na Itália e os filhos dela já falam vários idiomas, já estão há tantos anos que tem dificuldades com a nossa língua. É igual uma amiga da Silsa que foi para Portugal. Eu já vi gente falar isso. Pode falar português. Eu já vi gente dizer isso. Caraca, velho! Como é que vai pra Portugal? Eu fico com dificuldade de falar português. Tô com dificuldade. Como é que é aquela palavra em português mesmo? Apagou de novo. Você acabou de sentar, apagou de novo. Eita, eu inimigo aqui atuando nessa câmera, rapaz. Quando você sentou, apagou. Pois é, e ela nem tá embaixo. Se tivesse, eu entenderia, né? Isso aqui é tecnologia.
para uma primeira live foi legal, né? A gente bateu um Nós papo. já estamos há 5 horas aqui, né, Samuel? Já quase. Muito bom, muito instrutivo. E A depois gente estava falando sobre, Samuel, sabe o que é? Se você me permite aí, não sei se eu volto com imagem ou não. Precisamos depois falar um pouquinho sobre a Europa do Norte. Tem muita coisa legal, muita coisa curiosa, tem muitas dicas. Porque, Samuel, eu tenho falado com algumas pessoas aí no Brasil e tenho dito o seguinte: permitam-se sonhar. Ai, mas é muito caro, mas é muito difícil. Cara, se todo construtor começasse assim, a gente não tinha casa, prédio, as edificações não aconteceriam, sabe? Então eu tenho dito às pessoas: permitam-se sonhar. Conheçam, desejem, coloquem diante de Deus. Eu tenho certeza que Deus é amor e misericórdia, e como diz lá em Eclesiastes, o tempo e a oportunidade ocorrem para todos, não é? Não é só para o ligeiro, não é só para o sábio. Então, se as pessoas começarem a compreender, começarem de verdade a desejar, Deus é maravilhoso e propicia, cara. As pessoas têm que se permitir sonhar, sabe? Não ficar acomodados. Se você já pregou uma vez sobre isso, e eu muitas outras também, a gente tem que fugir um pouquinho do mito da Gabriela, né? Foi sempre assim. Vou ficar sempre aqui, por aqui. Isso não vai mudar nunca. Se a gente pensar assim, nunca vai mudar. Verdade. Se a gente pensar assim, a gente nunca vai sair do lugar comum. Se a gente pensar assim, as próximas gerações depois de nós vão continuar fazendo a mesma semeadura, esperando um resultado diferente, uma insanidade, né? Verdade. Então eu digo às pessoas: permitam-se sonhar. Essa foi só para esquentar. Depois nós vamos marcar outra. Eu tenho vontade de conhecer aí também, para passear um pouquinho, conhecer a Europa. Já tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, mas a Europa eu nunca fui. E a Europa é o velho continente, né? O centro das tradições mundiais. Na verdade, você vai falar de Europa, você vai falar de Grécia. A Grécia moldou a nossa sociedade, a Grécia moldou os nossos conceitos, né, de democracia, culturais e tudo mais, vem da Grécia. Lógico que a nossa sociedade hoje é judaico-cristã, mas tem uma influência grega muito grande, né? Então a Europa é o centrão de tudo aí, né? Eu acho que a Europa moldou o mundo atual, tirando o Oriente, né? O resto do mundo, tirando os países orientais, aí China, os países árabes, a Europa acabou moldando todo o pensamento e a cultura do resto do mundo todo, né? Mas tem uma coisa acontecendo aqui que é um negócio muito legal também, a gente vai ter um papo um tempo aí qualquer. A Europa está se islamizando, né? Os mouros, os muçulmanos estão tomando lugar novamente aqui. Há um processo na França, por exemplo, quase irreversível de muçulmanização, né? Eu li um livro aqui, Douglas Murray, se eu não me engano, A Estranha Morte da Europa, né, cara? A Europa está envelhecendo e está se tornando muçulmana. Então, são os últimos dias. A gente precisa se despertar como crentes, não é? Para fazer o nosso ID, né? Para cumprir o nosso ID. E o mundo precisa disso, precisa demais. Valeu. Obrigado, Keninho. Eu vou sim, vou logo sim. O Abner é tricolor, aí sim, rapaz. Aí fica sério. A glória nesse lugar. Mas, Juninho, obrigado por você ter nos atendido. Valeu. Agradecer você, agradecer a Keilinha. Muito saudade de você, da Sofia, do Netão, de todos aí. E quem sabe, né, brevemente, pelo menos eu, tô aparecendo aí na sua casa, para glória de Deus. Aqui, ó. Acredita, essa mulher é italiana mesmo. Já tava gritando aqui, ó. Eu falei que pelo menos eu vou. Ela já falou que vai junto aqui. Bora que eu te levo, gato, pra você me esquentar à noite. Não, porque ele tem a coragem de viajar sozinho. Já viajou várias vezes. Pra onde? A gente estava nos Estados Unidos e ele falou assim: vamos pra Disney. Eu falei: eu não vou sem o Dedé. Ele falou: mas eu vou. Eu sou velho, eu sou o mais velho da casa. Ô, paizão, aí meu pai entrou aí agora. Fala, que legal. Saudade. O pessoal me pergunta por que eu não levo a família para a Suíça e tal. Falou: gente, eu vou lá trabalhar, poxa. Falar, aquilo que você faz é trabalho? Eu vou trabalhar lá com a minha irmã, ajudar na casa. Até parece. Mas valeu, Juninho. Deus abençoe. Valeu, queridão. Sua gente. E vamos terminar por aqui hoje, né? Já seguramos o pessoal bastante tempo. Oi, aqui tio. Já são... Aí. E aí, filho? Tá uma moção, hein, cara? Rapaz, um vozeirão de homem. Você vê? Tá tentando. Um dia ele chega lá. Mas ora por nós aí, abençoa a gente, Alencar. Legal. Olha, só lembrando, meus irmãos, lá, 1 Coríntios, capítulo 3,
versículo 9, que diz que nós somos de Deus cooperadores, nós somos lavoura de Deus e nós somos o edifício de Deus. Então, no Senhor nós edificaremos o reino, no Senhor nós daremos frutos, no Senhor nós seremos cooperadores uns dos outros, e a nossa fé ela é ultra circunstancial. Nós não devemos nos preocupar em demasiado com a pandemia, porque a pandemia em si nada é um sopro do Senhor e isso deixa de existir, mas talvez esse sopro não exista, porque o Senhor tem algo a ensinar, os dias do fim estão próximos. Então, eu queria que nós lembrássemos de que nós somos cooperadores de Deus, nós somos a plantação do Senhor, nós somos os edificadores, as pedras do edifício do Senhor, e que o Senhor certamente vai nos usar nesses últimos dias. O que está acontecendo no mundo é muito mais do que um vírus, é muito mais do que um problema institucional brasileiro. Há um plano de dominação mundial que, quando eu estava em 1994 assistindo o Dr. William lá no Cangaíba, falando sobre a nova era, eu julgava impossível, eu achava até um bocado bobo, mas o mundo está caminhando para o tempo do fim. E a Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última a trombeta, em 1/10 de segundo, uma coisa muito rápida, o Senhor vai vir para buscar a igreja. Então, nós devemos estar apercebidos, e a minha oração é para que todos nós estejamos apercebidos, cooperando, andando ombro a ombro, não é? Companheiramente uns com os outros, que nós não esqueçamos de semear a obra do Senhor, na palavra do Senhor, e que nós possamos edificar o reino, que é muito mais do que o templo, que é muito mais do que a lei, que é muito mais do que o caos social, é ultra circunstancial, independe do que acontece no mundo, nós permaneceremos firmes, tá bom? Vamos orar, queridos. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que nós estivemos juntos, esse longo período, mas nós estivemos descontraídos na tua presença, como servos teus, como somos. Nós queremos te louvar e te louvamos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor há de alcançar muitas vidas nesse tempo, para que, Senhor Deus, não sejamos dominados pela desinformação, não sejamos dominados pela ansiedade, não sejamos dominados pelo desânimo, mas que a nossa fé possa se fortalecer no dia da prova, no dia da angústia, no dia do aperto, porque nós cremos e a nossa felicidade ela é ultra circunstancial. A nossa fé está acima de qualquer coisa, de qualquer sistema, de qualquer dificuldade. Dá-nos, Senhor, essa semente gostosa que é te servir, esta alegria gostosa que é ter certeza de que o Senhor conosco está. O Senhor é Deus Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Todo-Poderoso. Por isso nós te adoramos, por isso nós nos alegramos, por isso nós contamos anedota, nós saltamos, nós nos abraçamos, nós nos enchemos de fé, porque a nossa fé está alicerçada no Deus que pode todas as coisas. Então, Senhor eterno, cuida-nos, ó Pai, cuida dos meus irmãos no Brasil, cuida dos meus irmãos na Itália, de todos aqueles que tiverem acesso a esse bate-papo, que eles possam ser alcançados por Tua graça, alcançados pelo Teu amor, que eles possam ser abraçados pelo Teu Espírito Santo, porque nós nunca estamos sós, nós temos sempre a presença do Paracletos, do Espírito Consolador. Então, Pai eterno, dá-nos uma vez mais renovada convicção de quem somos, ó Pai. Como disseram os teus discípulos naquele dia em que o teu discurso foi duro, Senhor, e o Senhor disse para eles, vocês não vão também, a multidão já foi embora. E eles disseram, Senhor Pedro, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Não esperamos neste tempo, não esperamos no governo, não esperamos em nada a não ser no Senhor. Então, Pai, honra-nos a cada servo que Te serve, a cada filho que Te serve, a cada membro das nossas igrejas, a cada irmão, todos aqueles que foram alcançados por esta palavra, por esta oração, pela ministração que foi feita no início do nosso bate-papo. Seja o Senhor, o Deus gracioso, a abençoá-los. Eu oro e os abençoo com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração.
Graças a Deus. Vem cá, obrigado, um beijo para Queirinho. Valeu, Beijo. querido. Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Nós estamos há quase 2 horas falando e o pessoal fiel com a gente aí. Muito bom. Passou rápido porque estava gostoso. Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos quantos estão felizes vão para o céu, digam amém. Glória a Deus. Nosso lema é vitória. Vitória, poder e glória. Deus é bom. Glória, maravilha, tremendo. Terminado. Beijo. Valeu, Juninho. Beijo pra galera aí. Valeu, cara. Beijo. Professor.